Olá pessoal, eu sou Caio Mendes Lima, engenheiro civil. Estamos dando início agora à segunda aula de extração de quantitativos. A gente vai estar dando uma olhada em como alterar aquela alvenaria que a gente tinha feito na aula passada. Quem quiser pode conferir, o link vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. E por fim, a gente vai estar desenvolvendo algumas tabelas de quantitativos, onde alguns materiais serão relacionados e quantificados. A primeira parte dessa aula, a gente vai estar trabalhando com esse cômodo, onde estaremos mostrando como extrair os quantitativos de algumas partes do projeto, apenas para ver o funcionamento das tabelas. Como utilizar importantes ferramentas de ajustes nas alvenarias, nas paredes. Por exemplo, normalmente em cômodos que possuem banheiros internos, como esse aqui, nós temos diferentes tipos de acabamento. Por exemplo, o acabamento interno desse banheiro, nós iremos colocar uma cerâmica ou um porcelanato. Já na parte externa, pode ser uma pintura ou uma textura. Então, é basicamente isso que iremos estar fazendo na aula de hoje. Na aula passada, nós aprendemos como criar diferentes tipos de materiais e hoje a gente já trouxe uma parede interna pronta, chamada parede interna número 2. Mas qual a diferença dela, né? Ela possui um revestimento diferente, um porcelanato. Caso alguém tenha uma dúvida como fazer esse novo material, pode também ir na aula passada. Então, a gente vai precisar trocar essa parede selecionada aqui para a parede interna 2. Observe que quando clicamos nessa parede, o Revit entende ela como uma parede única. Então, caso a gente troque ela por uma parede tipo 2, que possui revestimento cerâmico, toda a parede vai ser alterada. Então, nós vamos precisar da ferramenta dividir elementos, essa aqui logo em cima, para resolver esse problema. A gente vai clicar exatamente aqui, onde nós queremos, naquele cantinho, e também nesse outro lado aqui, no cantinho também. Aperto o ESC, e agora a gente vai fazer a troca das paredes necessárias. Clicando nessa, eu altero para parede interna 2, novamente na parede superior. Observe o que aconteceu nessa situação. Quando nós criamos a parede, nós trocamos, né? Parede interna 1 por parede interna 2, percebe que o revestimento ficou do lado oposto, aqui em cima. Não é isso que nós queremos, mas, no entanto, existe outra ferramenta que ajuda a esse tipo de situação, que é a ferramenta que inverte o lado da parede. E foi exatamente o que foi feito agora. Observe que isso aconteceu desse lado também. E observe que o corte foi feito e que ainda ficou um pouquinho do revestimento, mas isso também pode ser ajustado. Clicando e trazendo um pouquinho para cá, e agora a gente vai trazer essa parede para cá. E o Revit vai entender de forma automática. Mesmo que ainda aconteça alguns probleminhos como esse aqui, essa partezinha pequena, você pode puxar essa parede novamente e conectar de volta. Ele faz a conexão automática da parede. Na outra parede, é da mesma forma. Você puxa um pouquinho, essa conexão acontece automaticamente entre as paredes. Agora você junta essas últimas paredes e está tudo certo agora. Como percebemos, essas ferramentas, a inversão de lado das paredes e a divisão de elementos são bem importantes na modelagem para a extração de quantitativos. Outra opção importante a ser mostrada é o acabamento das paredes. Vou criar uma parede aqui como exemplo, aqui só para a gente entender um pouco. Esse exemplo que iremos fazer agora mostra como detalhar as extremidades das paredes, esse finalzinho. E também os acabamentos das paredes para as portas e janelas. Observe que essas paredes aqui, quando a gente cria, ela vem com suas extremidades em aberto, sem o acabamento necessário, né? E para ajustar isso, nós podemos editar as configurações do tipo da parede. A gente vai aqui em cima, editar tipo, do lado direito. Nessas duas opções aqui em construção, temos o envoltório de inserção
que corresponde à inserção interna de janelas e paredes, ou então temos a inserção, o envoltório das extremidades das paredes, como você pode ver aqui. Nessa parte, temos opções que serão escolhidas, e agora falando um pouco sobre o envoltório das inserções, sejam elas janelas, sejam elas portas, a gente percebe que existem formas diferentes de realizar esse detalhamento. É, Olhando agora as opções que são disponibilizadas pelo software Revit, ele dá a opção de você fazer esse cobrimento, tanto priorizando o exterior, o interior, ou então ambas as partes. Nessa opção, nós iremos escolher ambas as partes para esse cobrimento. Observando agora a parte do envoltório das partes externas, a gente tem que analisar assim. Observe que a parte de cima corresponde à parte interior, a parte de baixo à exterior. Então, quando nós escolhemos a parte exterior, o cobrimento exterior que vai fazer esse envoltório. Se eu colocar a parte do interior, corresponde que o revestimento do interior que vai fazer esse envoltório. Então, é dessa forma que funciona essas opções. Observe agora que a parede tem um acabamento e isso influencia no seu detalhamento do seu projeto final. Então, é muito importante. Observe aqui também que na inserção das suas paredes, na sua porta, também ocorreu modificação. Dando continuidade então à aula, nós iremos desenvolver uma tabela. Essa tabela, ela pode ser feita de duas formas. Ou você clica aqui nessa parte aqui, na verdade aqui já tinha uma criada, vou deletar. Você clica aqui e bota novo tabela de materiais. Por que a gente está escolhendo essa opção? Porque a gente quer saber cada material, o reboco, a textura, a cerâmica. Ou você clica aqui, ou temos a opção também de clicar aqui. Vai em View e aqui em Tabelas. Clica em Tabelas e vai em Materiais. Pronto. Clica em Parede. Após isso, você vai selecionar os itens que você quer estar vendo na sua tabela. Então, o primeiro item que você vai querer, que é necessário, é a família e o tipo do elemento que você está trabalhando, o nome do material e a área, porque é a área que nós queremos levantar o quantitativo. Clique em OK e automaticamente vai surgir essa tabela com todos os materiais do seu modelo. Observe que ela está um pouco com várias informações, sem alguma separação. Então, para organizar um pouco melhor isso, você vai aqui nessa terceira aba, que é o Sorting Group, agrupamento, e vai colocar para ele agrupar primeiro pelo nome, pelo tipo, colocar um cabeçalho, um rodapé, uma linha branca de separação, depois vai ser pelo nome, da mesma forma, e coloca um total ao finalizar. Outro ajuste que é necessário é aqui em formatação. Clica em área e coloque a opção de calcular. E aperte OK. Pronto, agora a sua tabela está muito mais detalhada e você vai poder ter uma visualização muito melhor. Outra opção interessante de trabalhar com a tabela é você visualizar a tabela juntamente com o seu modelo. Então você clica aqui e arrasta e novamente traz para o seu campo de visão aqui de trabalho. Aí você vai ter a tabela junto com o seu modelo, mostrando agora os dois. Uma parte interessante do Revit é que quando você clica aqui na tabela, ele mostra exatamente onde está o seu... Esse quantitativo corresponde a qual alvenaria. Então é uma forma boa e interessante de rastrear o quantitativo que você está desenvolvendo. Outra opção importante do conhecimento é verificar como funciona esse quantitativo do software que você está usando. O Revit ele traz muitas ferramentas, mas você precisa entender como ela funciona. Observe que essa alvenaria aqui
ela está me dando um metro, uma área quadrada de 5,85 metros quadrados. No entanto, se a gente clicar aqui nela e inverter o lado, o mesmo valor é encontrado, 5,85. E observe que a gente tem um ganho de cerâmica desse lado. Vamos usar a cota para verificar essa modificação. Pronto. Aqui fica mais evidente essa situação. Observe que aqui temos cerâmica e que o valor dele é 5,85. Mas quando clicamos aqui e invertemos o lado, isso não acontece. A redução desses 15 centímetros não acontece aqui. Isso é porque essa tabela nos dá um detalhamento mais abrangente, não com essa riqueza de detalhes referente a esse tipo de situação. No entanto, existe outra tabela que ela pode ser encontrada no mesmo local onde criamos essa inicialmente. Eu vou estar mostrando aqui agora, em materiais. Agora ela vai ser uma tabela muito mais detalhada, um nível de detalhamento muito maior, porque ela vai estar observando cada parte. Então você clica aqui em partes e OK. A gente vai colocar o nome do material, o tipo do material e a área do material. Essas duas opções servem para a gente alterar o local. OK. Observe que essa tabela ela ainda não tem nada nas suas opções. Isso porque a gente precisa fazer esse detalhe antes de iniciar esse processo. Essa opção aqui em cima, criar partes. O que é que essa opção faz? Ela faz com que todas as suas famílias, a sua família de alvenaria, ela seja particionada. Então, todas aquelas camadas que nós criamos, elas foram divididas, um processo de explosão, né? Então, o Revit agora entende cada detalhe da sua alvenaria, trazendo assim um quantitativo muito mais detalhado. E para isso, você vai ter um pouquinho mais de trabalho. No entanto, você vai ter valores muito mais assertivos. Eu vou estar organizando novamente essa tabela, igual fizemos com a outra, aqui em agrupar, primeiro por tipo, cabeçalho, rodapé, agora pelo nome, o quantitativo total, vem aqui em formatação, novamente vem em área e coloca para calcular. Pronto, tudo agrupado por material. Indo para o material de porcelanato, que vai estar mais evidente para o nosso entendimento, a gente vai estar verificando se esse porcelanato realmente está sendo ajustado minuciosamente. Primeiro, quando você faz essa separação por parte, observe que ocorre esse tipo de situação que você precisa consertar. Então, você seleciona tudo, tira a cota e coloca nessa opção aqui, mostrar regulador de formas, né? Quando você clica aqui, essa opção, aplica, observe que agora todas essas abas, você tem a liberdade de mudar elas, de alterar o tamanho delas. E é dessa forma que o seu quantitativo vai ficar corretamente realizado. Dá um pouco mais de trabalho, no entanto, você vai ter resultados melhores, mais assertivos. Observe aqui, quando a gente clica novamente em cada linha, esse porcelanato corresponde a literalmente esse que foi selecionado. Então, olha o valor 5,43 aqui. Quando a gente clica nessa camada e fazemos alguma alteração, ele automaticamente altera minuciosamente, cada milímetro ele é alterado. Então, para o entendimento de você, engenheiro, de usuário dessa ferramenta, esse é um dos níveis mais detalhados
do quantitativo. Então, essa tabela lhe dá um valor minucioso do valor que você está buscando. A aula de hoje fica por aqui. As próximas aulas a gente vai trazer mais detalhes sobre o desenvolvimento desse quantitativo, de como ajustar uma tabela de forma correta e novas opções, trazendo a diferença entre quando se é inserido uma janela, cálculos dentro das tabelas.